Mais uma vez estamos aqui e queremos então cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos amigos que têm acompanhado o programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos já, podemos falar, na lição de número 2 desse novo trimestre, neste novo ano. E o tema da aula de hoje ela tem como título Um Libertador para Israel. E estaremos então estudando no dia 12 de janeiro em todas as igrejas que estudam essa revista editada pela CPAD, as lições bíblicas. Queremos então ler o texto áureo da lição, que encontra-se então registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, que diz: E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, na aula de hoje, nós estaremos aprendendo mais um pouco acerca deste grande homem que Deus chamou para ser, então, o libertador da nação de Israel. Então, nós iremos abordar um pouco a respeito da vida de Moisés. Aí vem algumas perguntas, surgem, por exemplo, quem foi Moisés? O que vem à sua mente quando você ouve o nome de Moisés? Então, várias respostas as pessoas nos dão quando então se fala acerca de Moisés. Tem até filmes que tentam transmitir um pouco acerca da vida deste grande homem que Deus usou grandemente. Mas quem foi Moisés? Moisés foi aquele menino colocado em um cesto, deixado ali no rio Nilo. Quem foi Moisés? Foi um menino criado pela filha de Faraó, mas que nunca esqueceu que era israelita. Quem foi Moisés? Podemos dizer ainda que foi um homem que conversou com Deus, diante então de um arbusto ardente. Foi um homem que enfrentou Faraó de forma corajosa, de forma bem otimista, pedindo então que ele libertasse os filhos de Israel daquela escravidão. Quem foi Moisés? Foi aquele homem que abriu o Mar Vermelho, que Deus usou. Essa questão foi Deus, pelo seu imenso poder, que abriu este mar, mas Moisés foi um instrumento que Deus usou para este fim. Moisés foi o homem ainda que transmitiu os mandamentos de Deus aos israelitas. E Moisés, então, ele fez tudo isso e podemos dizer, e muito mais. Então, não é admirar que este homem fiel, então, ele seja, então, altamente respeitado, não só no mundo cristão, mas também pelo povo judeu e até também os muçulmanos. Dentro da revista, nós ainda encontramos algo que nos chamou a atenção e queremos deixar registrado para vocês que estão acompanhando então a nossa programação, que estão acompanhando o nosso programa Escola Bíblica. É importante ressaltarmos que um líder cristão, ele não é
né, feito da noite para o dia. Então o escritor aqui ele colocou com bastante propriedade, né, sobre este fato, dizendo que é preciso, né, que sua liderança então ela seja amadurecida pelo tempo. E neste fato, nesse quesito, não queremos entrar, né, em detalhes, mas o que mais nós encontramos hoje, né, no dia a dia, são pessoas que deitam, né, de uma forma e quando levanta-se como um líder. Então, isso falando na questão da noite para o dia. Mas não entraremos em detalhe, né, a esse respeito. A aula também ela encontra-se dividida, né, em 3 capítulos, né? O primeiro falando sobre Moisés, sua chamada e também o seu preparo. Primeiramente, então, Deus chama o seu escolhido. Moisés, então, quando ele foi chamado, né, por Deus para ser, então, o libertador de seu povo, nós, pela história, nós constatamos que Moisés, né, já estava com seus 80 anos de idade, morava em Midian, nessa ocasião apacentava, né, ou cuidava das ovelhas de seu sogro Jetro, né? E foi neste momento, diante desta situação, neste contexto, né, que Deus então chama Moisés. Dentro desse contexto, Moisés tem um encontro com Deus de uma forma então um tanto inesperada, né, diante então de uma sarça ardente, né? Queimava-se, ardia, porém não se consumia, né? Salientando que aos olhos humanos, então, Moisés poderia, né, então se aposentar, Moisés poderia então aproveitar, né, os poucos anos que ainda lhe restava e mais, sem se aborrecer. Mas aqui, né, justamente aqui, é que reside então um princípio divino, né? Olha só, Deus ele não depende da nossa faixa etária para nos convocar a ser úteis para Ele. Olha só, né? Enquanto para uns podemos ser então visto como esse aqui já está sendo descartado, né? Deus, por outro lado, ele olha e fala assim, mas essa aqui tem serventia dentro da minha obra. Então, com certeza, havia pessoas mais jovens, né? E também podemos até arriscar falar que eram mais dispostas, né, a fazer o que Moisés faria. Mas só que tem uma coisa, Deus, né, escolheu Moisés para aquela missão, né? Então, podemos colocar, né, ponto final. Deus chamou, né, e parou. Dentro desse capítulo ainda, nós encontramos, né, um outro subponto falando sobre o preparo então de Moisés. Todos os homens, né, que quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que Deus, quando chamou, né, diversos homens, eles estavam ocupados, eles estavam trabalhando. Por exemplo, Amós cuidava do gado, né? Quando olhamos para Gideão, Gideão malhava o trigo, né? Davi apacentava o rebanho, Eliseu arava a terra, Neemias era copeiro do rei, né? Pedro e André estavam pescando, e podemos ver que assim por diante, né? Mas quando olhamos para Moisés, ele passou em três grandes ambientes da sua vida. O primeiro ambiente, nós quando olhamos, foi aquele ambiente que Moisés, então, ele foi, né, criado, né, por seus pais. Ele passou um certo período com seus pais.
E lá, com certeza, ele foi instruído sobre o seu povo, sobre a sua cultura e certamente aprendeu algo a respeito de Deus. O segundo ambiente, podemos ver que foi na corte, ali no Palácio do Egito. E neste local, ele foi ensinado, então, no que o Egito tinha de melhor. Isso em questão de tecnologia, de conhecimento, né? Então, construindo uma vida acadêmica e preparando-se, né, para um futuro brilhante, né, podemos ver na liderança egípcia. E o terceiro grande ambiente que Moisés, então, passa também é o ambiente do deserto, né? Então, isso foi o que? O preparo de Moisés, né? Podemos dizer que é a escola de Moisés, né? Então, Moisés vivenciou várias etapas na sua vida, né? Mas dentro desse capítulo ainda de Moisés, sua chamada, seu preparo, nós vamos encontrar o objetivo da chamada divina. Bom, o objetivo da chamada de Moisés, né, era, sem sombra de dúvida, né, a libertação do povo de Israel do Egito, né? Então, o objetivo era esse. Então, escute, Deus chama pessoas para missões específicas, né? Então, a Bíblia mostra que todos os homens e mulheres que realizaram algo notável para Deus receberam um chamado dele para isso. Isso é importante, né? Então, variam as circunstâncias em que esse chamado ocorre e a maneira como Deus faz, né? Então, isso varia, mas queremos deixar registrado que a chamada é um ato soberano de Deus, né? Mas agora o preparo é sempre uma parceria entre o homem, né, e Deus, né? Então nós observamos que pode ser, né, até um processo de muitos anos, né, envolvendo essa parceria. Às vezes Deus dá início então a esse processo sem que o homem ou a mulher tenha consciência de que Deus, né, está conduzindo a sua vida para atender ao seu chamado na época oportuna. Então, cada chamado de Deus é um evento único e também especial. Mas vamos aqui para o segundo capítulo, né? Tem muita coisa para abordar, não sabemos se dará tempo, mas vamos caminhar um pouquinho. O segundo capítulo vai falar sobre as desculpas então de Moisés e a sua volta para o Egito. Bom, em primeiro subtópico aqui, em primeiro lugar, né, nós temos aqui o receio então de Moisés e as suas desculpas. Então, Moisés tentando fugir, né, da sua responsabilidade. Moisés agora então ele passa, né, diversas ou inúmeras, né, desculpas para Deus. Vamos ver aqui essas indagações de Moisés. Primeiro, Moisés chegou para Deus e falou assim: olha Deus, quem sou eu? Né? Então muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus então lhe tem dado porque se julgam incapazes. Muitas pessoas agem dessa forma. Então acaba olhando, né, para outras pessoas mais talentosas, né, e acham desculpas por não fazer então a vontade de Deus. O fato é, olha só, o fato é que sempre encontramos ao nosso redor pessoas mais inteligentes, pessoas mais fortes, né, pessoas com mais eloquências, mais conhecidas, né, mas Deus, né, nunca usou tais qualidades para medir
seus servos, né? Deus sempre responde: olha, eu serei contigo, né? Que maravilha. A segunda desculpa de Moisés: o que lhe direi, né? Então eles vão querer, né, saber o seu nome, né? Quem é que me enviou, né? O que eu vou dizer para eles? Então nós, quando olhamos, né, para a história, nós constatamos que os egípcios serviam a muitos deuses, né? Os hebreus, então, de certa forma, foram até corrompidos, né, por essas influências, né? Então, para alguém chegar no meio deles e dizer Deus me enviou, poderia ou seria até uma mensagem um tanto vaga, né? Ao mesmo tempo, Deus já tinha até se identificado para Moisés, né? Falou assim: olha, eu sou o que sou, né? Mas Moisés não se contenta por aí. Moisés ainda inventa outras desculpas, dizendo: olha, eles não crerão, né? Então Moisés mostra que estava ou que continuava preocupado com a sua própria credibilidade. Então Deus, né, reconheceu até essa preocupação, né? Podemos dizer que até de certa forma válida, e ofereceu então sinais, né, para confirmar, né, que Deus, né, realmente estava com Moisés, né? Realmente a palavra, né, estava com Moisés, né? Então os 3 sinais eram: um bordão se virou em serpente, a mão, né, se tornou leprosa, a água tirada do rio se tornou em sangue. Moisés tinha, né, esses sinais, mas as desculpas continuam, né? Moisés ainda persiste dizendo: olha, eu nunca fui eloquente, né? Mesmo depois dele ver os sinais, ele ainda tinha dúvida. Olha só, ainda não tinha sido, né, convencido, e ainda dá uma última desculpa para Deus, falando: olha, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então muitos crentes têm medo de ensinar a palavra de Deus, né, de corrigir um irmão ou de ajudar com os problemas dos outros, né? Mas nem sempre dá para fugir. Nem sempre dá para fugir. Às vezes, somos pessoas indicadas para determinados trabalhos. Às vezes somos indicados. Por exemplo, o pai de família tem de protegê-la. A mãe de filhos deve, né, ou tem que cuidar, né, deles. Os pastores das igrejas, por sua vez, têm de alimentar e proteger as ovelhas, né? Aí a lição ainda vai trazer aqui, né, o segundo subtópico, colocando: Deus concede poderes a Moisés. De certa forma até já fizemos esta abordagem. Mas tem também agora, né, fechando, concluindo esse segundo capítulo, que é o retorno então de Moisés. Moisés recebeu então a ordem, né, para retornar ao Egito e falar com Faraó com uma certeza: Deus estaria com ele, né? Moisés retornaria, né, falaria com Faraó, e ele tinha essa certeza, né, que Deus estaria com ele. Ele já então, né, tinha a chamada e também os sinais, né? Moisés tinha chamado e os sinais, né, estavam, né, com ele, acompanhando, né? Então faltava apenas o quê? Obedecer, né? Então podemos dizer, né, que Moisés também não saiu sem a anuência, né, de seu sogro. Ele não simplesmente virou as costas, né, e foi obedecer, mas ele recebeu, né, de seu sogro, né, uma filha que deu-lhe em casamento. Nós podemos ver que Moisés então construiu,
né, laços afetivos com a família de Jetro, né, e agora então ele fala para Jetro, né, que precisaria voltar para ver, né, os seus irmãos, né, mas porém, né, podemos ver que Moisés ainda, né, tinha uma pendência a resolver. Que pendência era essa? Era aquele homicídio, né, que havia na sua ficha, aquele crime que estava na sua ficha. Mas quando olhamos, né, para a palavra de Deus, Deus, quando falou para Moisés, falou assim: volta, né, para o Egito, porque todos, né, os que buscam a tua alma, né, já morreram. Então Moisés agora poderia levar a cabo, né, a sua missão sem se preocupar então com aquela mácula que havia então na sua ficha. E por último, o último capítulo desta lição vai tratar de Moisés. Então ele se apresenta diante de Faraó, né? Moisés se apresenta diante de Faraó. Então, Moisés diante de Faraó. Já era então de se esperar, né, o encontro de Moisés com Faraó. Não foi nada fácil, nada promissor, né? Então nós podemos constatar pela resposta que Faraó então dá para Moisés, né? Falando assim: olha, quem é o Senhor, né, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Né? Olha só a petulância dele. Não conheço o Senhor, né? Nem tampouco deixarei ir a Israel. Né? A lógica então de Faraó era o seguinte, né? Olha, há vários deuses aqui no Egito, né? Há muitos deuses aqui no Egito. Por que então obedecer a um Deus, né, que não conheço? Né? Por que então obedecer a um Deus, né, que vai tirar de mim esta mão de obra, né, escrava? Né? Por que eu obedecer este Deus do deserto que não tem então forma definida e ainda manda um representante pastor? Né? Então Deus já avisara até a Moisés, né, que os diálogos com o Faraó mostrariam o quanto o coração do rei era duro, né, e que apenas pela forte mão de Deus os hebreus sairiam daquela nação. O segundo subtópico desse terceiro capítulo vai falar sobre a queixa então dos israelitas. O povo de Israel, por outro lado, ele sentiu-se então prejudicados, né, pela intervenção de Moisés junto com Faraó, né, junto a Faraó. Por quê? Na verdade, eles não sabiam que Moisés estava ali obedecendo a Deus e que ele, então, tinha o desejo de fazer com que o sofrimento dos seus irmãos fosse aumentado, né? Ele não tinha esse desejo de que o sofrimento dos irmãos fosse aumentado. Ele estava ali cumprindo uma ordem de Deus, um chamado de Deus, né? Então esta deve ter sido então uma prova dura para Moisés, né? Ele estava no Egito obedecendo a voz de Deus, falando com Faraó para que o povo então fosse liberto e como consequência o rei ordena que os hebreus trabalhassem mais. Olha só. Então não é comum que líderes, né, que se vejam nesta mesma situação, obedecem a Deus, mas não veem de imediato um fruto positivo de sua obediência. Isso aí vamos ver mais à frente. E concluindo então a aula de hoje, temos aqui o terceiro e último subtópico deste capítulo 3, que é Deus promete então livrar o seu povo. Olha só, a promessa divina para Israel não foi esquecida por Deus, não tinha sido esquecida, né? Então depois
do encontro, né, com Faraó e também das reclamações dos hebreus, né, Deus diz para Moisés: agora você verá, agora vocês verão, né, o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Olha só, sim, por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Então nós observamos que uma palavra de Deus em meio às adversidades e correntes contrárias é suficiente para que tenhamos a certeza de que Ele, né, Deus, está conosco e que se aguardamos, né, nele, no devido tempo, Ele cumprirá, né, o que prometeu. Concluímos aqui então esta aula de hoje, né, e rogando as bênçãos do nosso poderoso Deus, né, sobre você, sobre a sua família, né, sobre os teus amigos, aqueles que estão à tua volta, aqueles que fazem parte da sua vida. E quero dizer para cada um que está nos assistindo através da TV Web, e continue conosco nessa programação. Deus tem uma palavra para você. Encerro aqui e até o próximo programa, Escola Bíblica, diretamente da TV ADNP.